na parte de terça-feira, indignação justa ou santa indignação. Ora, meus queridos, muitas vezes nós pecamos e damos a desculpa que a nossa ira, a nossa indignação, o nosso nervosismo, a nossa impaciência é justa ou é santa. De maneira alguma. Embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe a indignação justa, a santa indignação. Imagine uma mãe observando a filha de 3 anos brincando no parquinho e de repente um homem ataca sua filha. Ela não deveria ficar irada? Obviamente que ela vai ficar irada. Seria uma indignação justa. A ira é uma resposta adequada do amor em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Quando vemos o inocente sendo injustiçado, o inocente sendo julgado e condenado, nós sentimos a indignação que Jesus sente, a indignação justa. A indignação de Jesus no templo, por exemplo, quando viu o templo sendo contaminado, quando viu o templo se tornando um centro de ladrões, um covil de ladrões e de salteadores, Jesus ficou tão indignado que pegou um azarrogue, ou seja, um chicote, e começou a expulsar os vendedores e os mercadores do templo. Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 21 e o verso 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Aqui diz que os principais dos sacerdotes ficaram indignados quando ouviram e viram os meninos clamando Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se. Ora, esta é uma impiedosa e maligna indignação. Mas a indignação de Jesus, revelada aqui no verso 12, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, esta indignação era justa, era santa. Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando-o em um covil de salteadores, e com isso explorando viúvas, órfãos, pobres. Em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar, para oprimir as pessoas mais vulneráveis. Diante dessa atitude abominável, não seria justo que Jesus ficasse irado? Obviamente. Marcos apresenta outros 2 exemplos da justa e santa indignação de Jesus. Quando as mães trouxeram suas crianças para serem abençoadas por Jesus, e Jesus as tomou nos braços, os discípulos ficaram indignados. Mas esta indignação dos discípulos não era justa e nem santa. Porém, Jesus sentiu uma santa indignação quando viu a dureza do coração dos discípulos, querendo impedir as crianças de virem até ele. Por isso ele disse: deixem que os pequeninos venham a mim. Marcos 10, 13 e 14. Em outra ocasião, quando os fariseus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado, ao curar no dia de sábado, Jesus lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Ele olhou em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, e então curou o homem. Marcos 3, 4 e 5. Nesta passagem, a ira de Jesus está associada à tristeza pela dureza de coração. Trata-se da justa indignação do amor, assim como a ira atribuída ao Deus no Antigo Testamento.
Como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Como evitar a armadilha de justificar a ira egoísta como se fosse justa indignação? Não tente justificar a sua impaciência, o seu nervosismo, a sua ira, a sua cólera ou a sua raiva, dizendo que é justa ou santa indignação. Jesus Cristo, sim, sentia santa indignação quando via o templo sendo profanado, quando via os inocentes sendo açoitados. Meu querido irmão, a justa e santa indignação é algo que somente o Espírito Santo pode colocar no seu coração, como um reflexo do zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo nome de Deus. Que Deus derrame sobre nós a sua santa compaixão e que Deus nos ajude a também nos compadecermos dos inocentes e que o mal, e somente o mal, produza em você e em mim esta indignação justa, tal como Jesus sentiu. Aleluia!